Falando em milícias virtuais, eu quero aqui mencionar um caso grave de ontem envolvendo o Bolsonaro. Você tem um presidente que é altamente irresponsável, antidemocrático e que tem feito constantes ataques à imprensa. Então o que aconteceu ontem? Você tem um grupo de imprensa alternativa, para denominar jornalistas que não são jornalistas, chamado Terça Livre. Eles são olavistas e eles defendem teorias conspiratórias das mais malucas. Eles são o que tem de pior na internet. E eles veicularam um áudio da jornalista Constança Rezende, do Estadão, na qual ela supostamente dizia que a missão dela era arruinar o Bolsonaro. Então eles colocaram esse áudio lá e isso viralizou na internet. Isso viralizou. No Twitter chegou a ser um dos assuntos mais comentados da plataforma. O que aconteceu? O próprio Bolsonaro, ou o Carlos Bolsonaro, não se sabe, mas o perfil do Bolsonaro compartilhou essa notícia falsa, essa mentira contra a jornalista do Estadão. E por que é falsa? Porque quando você ouve o áudio, ela não fala isso. Ela não fala isso mesmo. Eu vou botar para vocês aqui o áudio do jornalista, tanto com a transcrição em inglês, quanto com a tradução em português. Ela não fala isso. Ela não fala que a missão dela é destruir o Bolsonaro. Eu vou citar aqui o que o Bolsonaro disse. Constança Rezende, do estado de São Paulo, diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otávio, profissional do Globo. Querem derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos. Então vamos ouvir o áudio da Constança. You are doing only this case. I think my life is destroyed. I only do that. I think third days doing only this case because this case can compromise it, can ruin Bolsonaro. I think my biggest concern is that I think that will never happen something about this investigation. It's a big frustration for me. Yeah, I'm sure. Because I think it's a impeachment case. Ou seja, ela não disse isso. O que ela disse aqui, claramente, olha, estamos fazendo apenas este caso. Acho que a minha vida foi destruída. Só faço isto. O caso do COAF, que foi uma notícia que o Estadão revelou algum tempo atrás. Envolvendo o Queiroz também, se vocês se lembram aí, né? Onde está o Queiroz? Acho que são 30 dias fazendo apenas este caso. Este caso pode comprometer, pode arruinar o Bolsonaro. Acho que a minha maior preocupação é pensar que nunca vai acontecer nada sobre essa investigação. É uma grande frustração para mim, porque é um caso de impeachment. Ou seja, o que ela disse aqui, vou ter que traduzir isso aqui, eles chamam tantas pessoas de analfabetos funcionais, e aqui o que você vê são analfabetos funcionais. O que ela está dizendo aqui? É um caso que está envolvendo muito tempo de jornalistas, provavelmente não apenas da Constância, mas de outros jornalistas também. É um caso comprometedor, e de fato, como foi, escandalizou o Brasil. O caso Queiroz se tornou um caso importante no começo do ano. Logo no começo do governo do Bolsonaro, envolveu o Flávio Bolsonaro, envolveu a Michelle Bolsonaro também. Então ela diz que pode arruinar o Bolsonaro, e poderia de fato. O problema, e ela expressa isso, é a preocupação de que isso não fosse adiante, que esse caso fosse abafado, como está sendo abafado. E a frustração dela é que é um caso grande que poderia levar ao impeachment do Bolsonaro. Então, como a gente sabe que nesse começo do governo aqui já tem um acordo ali para blindar o Bolsonaro em relação a esse tipo de caso, você já vê o Moro fazendo vista grossa em relação ao Caixa 2, né? Alguém que dizia que o Caixa 2 era a pior coisa que tinha, depois já muda de ideia. Então você vê aqui uma estratégia para blindar o Bolsonaro, e a preocupação da Constância era essa, de ela fazer uma investigação, dedicar o tempo de sua vida para isso, sabendo que é um caso importante, que teria grande repercussão e que não levaria a nada. Como acontece no Brasil, né? Acabar em pizza. Escândalos de corrupção que acabam em pizza. Escândalos envolvendo poderosos que não dão em nada. E ela estava certa. Agora você pega um grupo de olavistas, que é esse Terça Livre aí, olavistas bolsonaristas, extremistas, que distorcem totalmente o que ela disse, como se ela quisesse destruir o Bolsonaro, sendo que o que ela está dizendo aqui é que esse caso poderia arruinar o Bolsonaro. Era um caso importante, uma revelação importante, que poderia arruinar o Bolsonaro e que não arruinaria porque a política no Brasil é assim, essa sujeira. E distorcem completamente isso e querem pôr na conta do jornalista como se ela fosse alguém maliciosamente querendo destruir o Flávio Bolsonaro e o presidente Bolsonaro. Daí o presidente vai lá e compartilha isso e joga a repórter no fogo. Para destruição.
para as milícias virtuais do Bolsonaro, para essa gente suja que tem a missão de destruir reputações das pessoas. O que vai acontecer agora, que é um papo que eu já vi rolando, é que talvez a Constância tenha que ir embora do Brasil também. Mais uma pessoa que vai ter que fugir desse Brasil radicalizado, desse Brasil intolerante. Vamos entender por que eles fazem isso, gente. Por que eles estão atacando agora a jornalista do Estadão? E não apenas o Estadão, né? O Bolsonaro já atacou a Globo, já atacou outros canais de comunicação, a Folha de São Paulo. Vamos entender o que aconteceu. Durante a campanha eleitoral, uma parte da imprensa se mobilizou contra o Bolsonaro. Eles sabiam que era uma figura perigosa. Talvez não compreendessem a dimensão do perigo, mas se mobilizaram contra o Bolsonaro. A Folha de São Paulo encampou uma campanha para revelar escândalos envolvendo o Bolsonaro, do patrimônio do Bolsonaro, e depois revelaram também o escândalo do WhatsApp, que empresários vinculados à campanha do Bolsonaro teriam pagos pacotes de disparos do WhatsApp, de fake news, para destruir o Haddad e para promover o Bolsonaro. Essa denúncia também não avançou. Essa denúncia do WhatsApp aí, embora a Folha de São Paulo tenha alegado que tinha provas disso, essa denúncia não avançou também, que poderia impugnar a chapa do Bolsonaro, poderia levar uma nova eleição. Isso não foi adiante. Depois o Estadão faz revelação aí envolvendo o Queiroz, o rachadinho, né? Esse esquema de assessores parlamentares devolver dinheiro para o político. Nesse caso, o Flávio Bolsonaro. O Queiroz desapareceu por uns dias, isso gerou uma grande repercussão e depois foi abafada. Agora você tem o escândalo dos laranjas do PSL, que envolve o ministro do Turismo, que levou à queda do Bebiano. E vários jornais, tanto impressos quanto televisivos, se deram conta que se eles não confrontassem o Bolsonaro, que eles seriam destruídos por esse governo. Porque ele ameaçou isso. Logo após o primeiro turno, ele fez o pronunciamento dizendo que ia perseguir os jornais, que ia acabar com a Folha de São Paulo. No vazamento de áudio do Bebiano, ele fala que a Globo é uma inimiga dele. O Olavo de Carvalho, que é o guru desse governo, ou era o guru, não está muito claro como é que está acontecendo as coisas ainda, já disse também que a imprensa é o inimigo do povo. Então é importante que eles destruam a reputação dos jornalistas e dos jornais para que os eleitores do Bolsonaro, os bolsonaristas, não ouçam as revelações da imprensa, não ouçam as denúncias envolvendo o governo do Bolsonaro. Os furos de reportagem, os vazamentos, os laranjas, o Queiroz, Caixa 2. Ao fazer isso, ao destruir a reputação dos jornais e dos jornalistas, eles dizem o seguinte, a mensagem que eles transmitem é a seguinte: só ouçam o que a gente diz. Eles não são confiáveis, nós somos confiáveis. O Terça Livre, essa página conspiratória é confiável. E é a mesma coisa que eles fazem com os professores também. Ao questionar o professor, ao estimular a desconfiança em relação ao professor, eles quebram a confiança que os jovens têm no conhecimento do professor. Então assim, o professor não sabe, quem sabe é o Olavo de Carvalho. O professor não sabe, quem sabe é o Nando Moura. Um metaleiro frustrado que ensina política, religião, teologia, tudo nesse mundo sem nenhum tipo de formação. Então assim, eles visam quebrar a credibilidade de quem sabe as coisas, de quem investiga as coisas, e de quem tem um mínimo de responsabilidade naquilo que diz, para que você confie apenas neles, apenas nos canais confiáveis deles. É romper qualquer tipo de acesso a outros canais de comunicação que possam vir a questionar o Bolsonaro e o governo dele. É uma guerra de desinformação isso. Eles fazem isso para sabotar esses canais de comunicação. A imprensa livre, que não seja pau-mandado do Bolsonaro, como é a Record e o SBT. Aos professores universitários, que não são pau-mandado do Olavo de Carvalho, que não defende teorias conspiratórias, que não defende que Terra é plana, que não defende que a Pepsi usa como adoçante células de fetos abortados. Então é um trabalho coordenado e programado para destruir a credibilidade de certas fontes, independentes do governo, para que você só confie no governo, para que você só confie no Bolsonaro e na sua turma. E isso é intencional, isso é proposital. O Bolsonaro faz isso sabendo que vai rolar um escândalo, ele sabe que vai rolar um escândalo. Mas ele faz isso intencionalmente para que os eleitores deles não olhem para fora da viseira. Só escutem a gente. Inclusive canais no YouTube aqui dizem também, não assistam os canais da resistência. Porque eles querem que você só ouça o que eles têm para dizer. Só a versão distorcida da realidade que eles defendem. Só as mentiras que eles propagam, as fake news, como fez o Terça Livre agora. Pegando um áudio ali, e se você ouve, se você sabe inglês, você ouve aquele áudio e você percebe que a repórter não disse aquilo que eles disseram que ela disse. Fake news. Propagaram isso e o presidente vai e compartilha. E você tem milhares de pessoas compartilhando isso na internet, destruindo a reputação de uma jornalista, tentando abalar a reputação do jornal, para que você não preste atenção no Estadão mais.
O Estadão mente. Só ouça a gente, só ouça o presidente dizendo. E essa é uma estratégia clássica de desinformação, gente. Uma estratégia clássica. Foi usada pelos fascistas. Se você observar a propaganda nazista, é basicamente isso. Não ouça os intelectuais, não ouça os jornalistas, ouça apenas a propaganda nazista. Os nossos documentários revisionistas, os nossos livros, o que o Führer diz, o que o Hitler diz, é só isso que vale. O resto que discorda desse discurso padronizado e homogêneo, são inimigos e devem ser destruídos. O mais engraçado dessa história aqui é que durante a campanha eleitoral, quando a Janaína Pascoal foi convidada para ser vice do Bolsonaro, ela fez um discurso no qual ela criticava isso, esse discurso totalitário, fechado, que não permite discordância. E por outro lado, você não vê agora a Janaína Pascoal sendo parte do governo questionando isso. Pelo contrário, ela está passando pano para o Bolsonaro também. O Moro passando pano para o Bolsonaro. E isso é muito preocupante. Como eu disse, a reação dos jornais agora é porque eles resistem agora, eles confrontam o Bolsonaro agora, ou eles serão destruídos. Se eles não enfrentarem o Bolsonaro agora, se eles não derrubarem o Bolsonaro o mais rápido possível, isso pode ser o fim da imprensa livre no Brasil. Isso pode soar alarmista para você, pode soar alarmista, não me importo, porque é o que está vendo. É um presidente que está comprometido a tornar a imprensa um inimigo dele. E você tem pessoas que são adeptas dessa mensagem e que podem se voltar contra jornalistas também. Tanto virtualmente, com ataques virtuais, que é o que eles sabem fazer de melhor, quanto ataques físicos. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto aqui. Primeiro sobre essa questão do Estadão e da constância aqui da jornalista que foi atacada pelos bolsonaristas e pelo Bolsonaro também. O que você pensa sobre essa questão? E também sobre esse confronto da imprensa contra o Bolsonaro. De revelar os escândalos envolvendo o governo, de revelar os laranjas do PSL, de revelar o escândalo do COAF e do Queiroz. Vou deixar linkado aqui várias reportagens sobre esse assunto, vou deixar a reportagem do Estadão, do blog do Reinaldo Azevedo, e vou deixar também aqui um vídeo que eu fiz mais cedo hoje sobre as ameaças que eu recebi também. Que é um processo semelhante. Eles querem silenciar as vozes discordantes e querem me silenciar também. Então assistam esse vídeo lá, compartilhem esses vídeos, assistam, confiram, gente. Ajude no Apoia-se também, que é importante para manter o trabalho aqui. E vamos resistir, gente. Deixe o joinha, assine o canal, deixe seu comentário aqui embaixo e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.